Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa videoaula então do Dialux, né? Para ver alguns comandos que vocês vão precisar para fazer o relatório do trabalho final, ok? Bom, para começar, a gente tem que fazer o download no nosso site da Dialux, né? O ícone aparece no seu desktop e aí você faz a instalação clicando em tudo que precisar para finalizar essa instalação, ok? Bom, feita a instalação, a gente vai abrir o programa, esperar ele carregar, ele às vezes demora talvez uns 2 ou 3 minutinhos para carregar, e a gente vai vir aqui em Room Planning para desenhar a nossa sala, né, desenhar a nossa loja, o nosso espaço para começar a fazer a parte de iluminação, ok? Bom, escolhi o Room Planning, eu vou carregar as medidas ou vou desenhar um polígono. Como a gente tem um espaço retangular, é bem mais fácil a gente desenhar esse polígono, né? Colocando as medidas do que desenhar ele à mão. Então a gente põe as medidas da altura, largura, né, comprimento, dá para colocar também uma informação aqui de a espessura da parede, né? Então a gente coloca ali 20 centímetros, por exemplo. Bom, feito isso, a nossa sala vai aparecer desenhada para a gente, né? Aí a gente tem esse primeiro espaço aqui, que é a construção. Então, antes de eu iluminar o ambiente, eu vou construir, né? É aquela coisa, não posso colocar o telhado antes de fazer a fundação. Então, antes de iluminar, eu preciso do espaço. Bom, e aí, primeiro cliquezinho aqui são os nossos planos, né? Eu posso carregar um plano, se eu já tiver ele no AutoCAD, no EWG, né? Eu consigo facilmente clicar para carregar e escolher todos esses tipos de arquivos que o programa consegue ler e abrir para a gente, ok? Bom, ou posso desenhar esse meu sítio aqui, né? Eu consigo, dentro da minha sala aqui, às vezes especificar algum pedaço dele para utilizar, né? Pode ser que um dia alguém contrate vocês para iluminar só a fachada de uma loja, uma vitrine, né? Alguma coisa do tipo. Então a gente tem a medida total, mas não vai usar todo ele. Então a gente consegue desenhar só esse espaço. Bom, a ferramenta embaixo já é, né, para desenhar alguns pedaços de andares, né, ou até o prédio todo. Então eu consigo nesse botãozinho aqui falar se o meu prédio vai ter 2, 3 andares, se vai ter um só. Né? No caso nosso a gente não vai utilizar porque é um pavimento só. Bom, em seguida eu tenho aqui embaixo para colocar portas e janelas. Quando eu clico nele, ele já aparece para mim selecionar. Eu posso vir em Select, abrir uma caixa com as janelas, as portas, né? Ele já tem um catálogo prévio para a gente, bem parecido com o Revit, com o ArchiCAD. E a gente consegue selecionar essa porta, né? Fazer dessa porta, dessa janela, uma alteração nas medidas e daí colocar essa porta, essa janela na nossa planta. Como que eu faço isso? É muito difícil. Eu pego a figurinha dela aqui na parte da abertura aqui, né? Seguro, clico em cima, seguro e arrasto para a parede onde eu quero soltar, ok? Então é bem tranquilo, é bem parecido realmente com o Revit, com os outros os programinhas BIM. Bom, nesse material que a gente colocou, né, aqui vocês já podem ver que temos janelas, uma porta aqui. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, a minha janela ali que está laranjinha e vai aparecer para mim como que eu quero o vidro dessa janela, por exemplo. Se eu quero um vidro duplo, se eu quero um vidro simples,
né? Se eu quero ele com algum tipo de tratamento específico, né? Um vidro à prova de fogo, por exemplo, né? E do mesmo jeito eu consigo saber quais são as características desse vidro, descendo um pouquinho ali, né? Eu consigo saber qual que é a refletância, o grau de transmissividade desse material, se ele deixa passar muita luz, pouca luz, ok? Esse é um caso que a gente usaria mais para ver a iluminação natural, né? Ou então, né, ver como essa natural entra, ou então, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, como a iluminação artificial pode afetar a parte externa também, né? Se tratando de uma loja, a gente tem muito vidro. Bom, delimitando os espaços. Aqui a gente criou uma sala só, né? E eu orientei vocês a fazerem a sala separados, né? O banheiro separado, a cozinha separada. Se, por exemplo, eu for fazer tudo numa planta só, né? A hora que vocês tiverem mais afinidade com o programa, vocês podem fazer. Só que na hora de calcular, né? E na hora de iluminar e ter certeza que está tudo funcionando, eu vou delimitar essas áreas para falar, olha, aqui é loja, aqui é banheiro, aqui é cozinha, porque cada uma precisa de uma iluminância diferente, certo? Então, eu vou usar esse botãozinho aqui para delimitar as minhas áreas. No caso aqui, como a gente está com uma sala só, não tem necessidade, né? O botãozinho embaixo da construção é quando eu preciso desenhar alguns elementos construídos, né? Por exemplo, se eu tenho uma coluna, se eu tenho uma viga aparente, se eu tenho uma escada, uma rampa, né? Esse botãozinho aqui me ajuda a inserir esse objeto construído dentro da minha sala, ok? Bom, e o botãozinho logo abaixo dele é como eu vou inserir o meu telhado. Então, se eu tenho um telhado em duas águas, se eu tenho um telhado abobadado, né, se eu tenho um telhado reto, uma laje impermeabilizada, por exemplo, ok? Eu consigo inserir esse meu telhado. No nosso caso, a gente pode inserir o telhado ou pode inserir uma laje, um forro. Como a gente não vai trabalhar externo, não tem necessidade. A gente só precisa, bem dizer, tampar a nossa entrada de luz natural ali, né? A gente poderia deixar sem se tivesse uma clarabóia, alguma coisa do tipo, ok? Bom, então no nosso caso, a gente vai fazer o quê? Utilizar o ceiling, né? Que é desenhar forros e lajes. Então aqui eu consigo colocar o tamanho que eu quero esse meu forro e a altura dele. No caso, eu coloquei um só para a sala inteira, né? Posso fazer um rebaixado um pouquinho mais alto? Pode. É só a gente ir delimitando e modificando a altura dele, ok? É bem tranquilo. Eu posso também, se tiver necessidade, incluir alguns recortes, né? Fazer a parte de vazios. Por exemplo, tem um pátio, alguma coisa que eu preciso tirar toda essa parte construída do meu objeto, né? Eu posso utilizar esse botãozinho aqui e desenhar se é um retângulo, se é circular, se é um polígono, né? O que está recortado aí. Bom, e aí a gente chega no mobiliário. Mobiliário a gente realmente precisa colocar. Então, como que a gente vai fazer? Clicou aqui na mesinha, né, no mobiliário, vai aparecer essa tela para a gente. E vai aparecer aqui embaixo o Select. O Select a gente vai clicar e ele vai abrir para a gente um catálogo do Dialux, que é o próprio catálogo do programa, né? Eu posso, às vezes, baixar outros catálogos e colocar no meu programa, mas para a gente vai usar só esse, não precisam se matar atrás de outros catálogos, ok? Bom, cliquei nesse catálogo aqui pretinho que está selecionado, ele vai abrir para a gente uma outra página que já vai mostrar alguns móveis e no canto esquerdo vai mostrar a destinação desses móveis, ok? Então, eu tenho mobiliário de closet, mobiliário sanitário, mobiliário de outdoor, né, para fora, de casa, enfim. E a gente vai escolher o de stores, que são o de lojas, ok? Tem o Dialux também em português, aí vocês procuram a amiguinha Ellen aí da sala, que ela disse que conseguiu traduzir, né? Colocar ele em português ali, ela dá as dicas para vocês. Né? Quem quiser treinar o inglês vai treinando aqui também. Bom,
Selecionei o meu Stores, né? Aí eu tenho alguns, aí me aparecem todos os materiais para a loja, né? Então tenho ali arara, tenho as roupas, tenho estantes, enfim. E aí eu vou fazer, né? Escolher o meu material, clico nele e jogo no meu Dialux. Jogo dentro da minha planta. Né? Cliquei, segurei, soltei. E aqui tá, né? A hora apareceu a mesinha aqui, né? Selecionei a mesinha, ela apareceu aqui no canto. Eu seguro ela, arrasto e solto aqui no outro canto da sala onde eu quero que ela fique. E aqui está a minha sala mais ou menos mobiliada, né? Coloquei uma arara com as roupas, né? Um armário, também coloquei umas roupinhas ali, um outro balcão e uma mesinha aqui no canto. Vocês percebam que está bem espalhado o meu projeto, que é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, porque a gente vai ver alguns espaços escuros, né? Então, para vocês já verem como é que ele fica. Bom, coloquei o material, vou colocar, coloquei os objetos, vou colocar o material desses objetos e das construções. Eu vou nesse botãozinho aqui embaixo e de novo vou no Select. Então, sempre que tem um Select, a gente já pode clicar que vai ter algum catálogo ali para a gente. Bom, quando eu clico em Select, me aparece um catálogo de materiais e um catálogo de cores, né? Vou clicar no materiais primeiro, ok? Clico no materiais primeiro, mas para ficar melhor a minha visualização, eu vou mudar aqui a visão da planta, vou mudar para o 3D, né? Em geral, o 3D ele vai dar a imagem da caixa, a gente né, vendo ela de fora, a gente entra nela, vai dando zoom até entrar. Então, eu tenho essa visão da minha loja, né? Aqui está a minha arara com as roupas, a minha estante com as roupas também, uma outra estantezinha, as duas janelas à porta, aquela mesinha está aqui atrás, dá para ver um tequinho dela, ok? Bom, aí fica mais fácil de eu incluir os materiais que eu estou vendo que eu estou fazendo, né, gente? Então, vamos lá. Escolho um material, vai ter sempre material outdoor e indoor, né? Sempre interno e externo. Escolhi o material de novo. Clico, seguro, arrasto e solto no material que eu quero transformar. Ok? Então, escolhi uma cor aqui para o chão, soltei. Depois escolhi para as minhas janelas, também fui lá e soltei. E agora as cores, né? Então, é bacana a gente colocar cor na parede, cor no teto, cor, né? Tudo tem que ter uma corzinha, um material. Então, tudo que vocês colocarem, vocês vão colocar isso. A cor, eu trabalho da mesma coisa. Escolha a minha cor, ele vai abrir uma caixinha com seleções de amarelo, laranja, roxo. Dá para ficar, né, perdidinho. Escolhe as cores que vai usar, segura, solta no material, ok? E o meu resultado, olha lá. Soltei minhas cores ali nas roupas, no armário, coloquei a textura na parede, no piso, nas janelas, ali nas portas, na minha mesinha ali, que agora dá para ver, ok? E por que eu preciso colocar cor? Né? Porque, né, a gente viu em algumas aulas no começo do semestre que as cores têm uma influência direta na iluminação também. Ela pode absorver, ela pode refletir, ela pode causar um impacto positivo ou negativo. Então, a gente tem que colocar as cores para saber se está tudo funcionando de acordo, né? Bom, e eu consigo, a hora que eu seleciono, por exemplo, aqui do vidro, né? Eu consigo saber qual que é a transmitância dele, quais são as características físicas dele, né? Então, isso é bem bacana que eu consigo ter uma noção um pouco maior do material que eu estou usando, né? Então, eu sei a transmitância dele, sei o quanto ele absorve, enfim. E isso eu posso saber de todo o material que eu coloquei aqui, né? Da cor da madeira, da roupa, da cor da roupa, ok? Bom, finalizando, eu tenho um quadrinho aqui que a gente não vai chegar a usar, que é o Help Lines, né? São linhas e polígonos de referência. É quando eu preciso setorizar a minha planta, o meu projeto, para me dar alguma referência melhor. Por exemplo, a gente tem uma sala muito grande. Eu poderia selecionar trechos dessa sala para saber o cálculo exato de cada trecho e ver se algum está prejudicado ou não, ok? Isso a gente não vai usar nesse exercício.
O segundo é o copiar e arranjar, né? Ctrl+C e Ctrl+V é a salvação de quase todo mundo que usa computador, né? Então, por exemplo, eu quero pegar essa mesinha redondinha que eu pus no canto e quero fazer mais delas. Eu já coloquei o material, já deixei ela tudo certinho do jeito que eu quero. Ao invés de eu ficar colocando 3 mesas cruas e daí ter que modificar o material, eu faço uma primeiro, deixo ela do jeitinho que eu quero, aí eu copio, ok? Bom, e aqui eu vou copiar, vou escolher o primeiro aqui, que é copiar em linha. Coloquei as distâncias que eu quero uma da outra, fui ali na minha planta e desenhei, né? Vocês estão vendo essa linha reta aqui, né? Parece um retângulo, que é onde vão aparecer as minhas mesas. E aí, né? Eu posso rearranjar, a hora que eu soltei minha mesa aqui, eu posso rearranjar de acordo com esses aspectos aqui que estão nesse quadrinho vermelho, né? No caso, como eu tenho só duas, esse é um dos jeitos. Mas, por exemplo, se eu tivesse colocado 10 mesas, eu poderia arranjar, né, algumas numa linha vertical, outras numa linha horizontal, e o programa mesmo arranja isso para mim, ok? Não precisa ficar medindo, né, de 1 em 1,5. Eu só dou o comando e ele aparece, ok? O nosso próximo botãozinho, ele é aqui embaixo, né? Ele é o Vistas, né? É onde eu vou escolher algumas vistas, às vezes, para o programa calcular, ok? Não é necessário vocês utilizarem para esse projeto. Se vocês quiserem, pode, né? Que eu acho mais fácil a gente tirar tudo em planta e tirar algumas imagens depois no cálculo só, né? Não precisa sair no relatório. E o nosso último aqui embaixo, né, da parte de construir, é os detalhes do projeto, são os detalhes do projeto. Então, quantas vistas tem, quantos materiais tem, mesas, enfim. Ele lista para a gente tudo que está incluído nesse desenho da planta. Então, vai ter 3 janelas, uma porta, 3 mesas, um balcão, enfim. Bom, acabamos a nossa parte de construção, agora a gente vai para as luzes, ok? A maioria das luminárias que a gente for escolher, que é esse primeiro item, já vem com a luz embutida, com a lâmpada embutida. Então, a gente não vai precisar escolher a lâmpada, ok? Alguns dão para a gente essa vantagem de escolher a lâmpada, né? Às vezes uma um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, cliquei nas minhas luminárias, né? Corro o olho e vejo que tem um Select lá embaixo. Clico nele, aparece o catálogo do Dialux também. Então, vou clicar no catálogo. O que ele vai abrir para a gente? Um monte, né, de A a Z, um monte de opções de firmas de luminária, né? Então, quais que eu vou escolher? Dá uma olhadinha aqui. Essa primeira está escrito a palavrinha Premium em cima. Premium quer dizer o quê? Que você tem que pagar, né? Então, a gente vai fugir desses premiums e vai para os grátis, né? Que é mais bacana, é mais legal, sobra dinheiro para o lanche. Então, a gente vai baixar esses grátis, né? Você pode dar uma olhadinha, ó, a OC, eu vejo que tem alguns tipos de... pelo próprio catálogo inicial, pela folha de rosto, a gente já consegue saber que tipo de lâmpada que ele tem. Né? Alguns são mais industriais, outros são mais residenciais, mais comerciais. Né? Então, a gente escolhe. Né? A minha sugestão para vocês é baixar uns 3 ou 4 desses catálogos. Né? Um para iluminação direta, outro para iluminação de cênica, né? Para vocês conseguirem fazer tudo, que nem sempre, por exemplo, essa OC ela trabalha com mais iluminação tipo galpão, então eu não vou conseguir achar, por exemplo, uma arandela, né? Não vou conseguir achar um pendente, por exemplo. Então, né? Escolhi, vou vir aqui fazer o download do catálogo que está circuladinho aqui. Vou aguardar um minutinho, ele vai baixar o catálogo para mim, ok? Assim que eu tiver baixado o catálogo e eu voltar na página de luminárias, vai aparecer aqui embaixo, lá. Então, ó lá, eu estou com o catálogo geral do Dialux e já aparece o catálogo que eu acabei de baixar, ok? Os catálogos premium, se vocês forem baixar, provavelmente ele vai levar vocês para uma página de pagamento, então fujam dali, né? Vai no grátis, vai dando ok, 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 aparece aí pra gente, ok? E a gente já consegue usar. Bom,
Vou clicar para escolher a minha luminária. Aqui eu já cliquei em outro, no Arclute, que foi outro que eu baixei. Ele mostra para mim, ó, no canto esquerdo, todas as luminárias que ele tem. Ele já modifica as lâmpadas, né? Ele já coloca todas as lâmpadas que eu posso utilizar naquele modelo. E eu consigo ver, a hora que eu clico, né, seleciono o modelinho aqui em azul, aparece para mim as características desse modelo. Aparece a carinha dele, né? Que focinho será que ele tem? Será que é grande, é pequeno, é delicado, não é? E aparece para mim a curva de iluminância dessa lâmpada. Então, ela ilumina, ó, praticamente, é quase que uma iluminação focal. Então, eu consigo saber como que eu vou usar essa lâmpada. Né? Se eu preciso de uma iluminação geral, ela já não vai me servir. Agora, se eu preciso colocar um foco em alguma coisa, bacana, já vai funcionar. Então, escolhi a minha lâmpada aqui, ok? Fiz o upload aqui desse material. Aqui eu estou mostrando de um outro tipo de luminária lá. Tá vendo? Eu fui atrás de uma outra que faça uma iluminação mais aberta, para eu usar como iluminação geral, ok? Então, essa daqui foi uma que eu escolhi. E aí, eu peço para fazer o upload, ele pede a permissão, vocês dão a permissão para ele baixar, que ele já vai salvar direto no programa também. Salvei no programa, olha lá que bacaninha que ele aparece para a gente. Então, eu já consigo pegar a lâmpada daqui, mesma coisa, seleciono, seguro, arrasto, solto onde eu quero que ela apareça. Né? Então, tem ali uma outra que eu baixei também, né? Mais miudinha. E coloquei ela, uma lâmpada aqui. Ela segurei, soltei ela para iluminar minha estante. Okay? Depois já coloquei aquelas outras aqui em cima das mesinhas. Coloquei mais uma aqui também em cima do balcão. Então, estou com, na verdade, 5 luminárias. Bom, e eu tenho, a hora que eu seleciono uma luminária, eu tenho todas as definições dela. Né? Então, se é uma lâmpada, qual é o índice de reprodução de cor, quais são quantos lux ela ilumina, enfim, ok? Bom, e aqui eu tenho como editar as minhas luminárias, né, em posição e altura. Então eu selecionei aqui uma e consigo girar, né, essa luminária se eu achar que não, ela precisa ficar na horizontal, né? Geralmente quando a gente arrasta ela fica do jeitinho que veio ali. Eu posso alterar essa posição dela, deixar ela na diagonal, enfim. Bom, E no meu próximo botãozinho aqui, eu consigo aplicar filtros para essa luminária, na verdade para essa lâmpada, né? Eu consigo clicar aqui no catálogo de novo e ele vai abrir para mim uns filtros de cores, filtros de filme, todo filtro que eu quiser para iluminação eu consigo. Por exemplo, quero uma iluminação mais dramática, quero uma iluminação mais amarela, mais quente. Então a gente consegue aplicando esses filtros aqui. Esse daqui eu aconselho vocês não utilizarem agora, né? Como a gente está fazendo um comércio, não é necessário a gente aplicar tantos filtros, né? Geralmente a gente coloca mais luz ao invés de filtro, né? Filtro a gente vai usar num cenário, numa residência, num museu, por exemplo, né? Aqui a gente vai ficar sem esses filtros. Então, só para vocês saberem, tem esse botãozinho. O de baixo já é para eu colocar ou escolher algumas cenas, né? Então, ele já vem às vezes com uma ou duas cenas montadas. Então, essa primeira que está selecionada é onde ele situou aqui. Então, é como se fosse uma cena para ele. Esse a gente também não vai se preocupar, porque a gente vai pedir um cálculo para todo o ambiente. Então, não vai ser só aquela cena, ok?
Aqui também, a gente também não vai utilizar a criação de espaços, né? A gente vai trabalhar com o todo, mas eu preciso criar um espaço, eu consigo também. Outra ferramenta também das lâmpadas, né, é o fator de manutenção. Então eu consigo selecionar uma lâmpada e ele vai mostrar para mim qual é o fator de manutenção dela, né, quanto que ela vai aguentar, né, na vida útil dela. Então será que daqueles 200 lux que ela emite, se ela tiver, né, um fator de manutenção 0,95, quer dizer que 5% ela vai perder, né, durante a vida útil ali, às vezes com poeira, enfim, né? Então dos 200 lux ela vai iluminar 190, por exemplo, ok? Lembram disso lá da primeira aula, segunda aula? Bom, eu também consigo saber sobre o consumo de energia dessa lâmpada ou do ambiente todo, né? Então eu consigo clicar aqui embaixo e ver, né, qual o padrão de consumo dessa iluminação que eu coloquei, né? E embaixo também a gente já volta para algumas ferramentas que são comuns a quase todos os itens, né, de construção e lâmpada, que é fazer as linhas de referência, se eu achar necessário, né? Depois eu tenho a parte de vistas do projeto, enfim. E aí eu finalizo toda essa carreirinha da minha iluminação, ok? Bom, o próximo passo aqui é eu definir os objetos de cálculo, né? Então, cliquei ali em cima, o meu primeiro, né, meu primeiro botãozinho para eu selecionar o objeto de cálculo. Então, vou lá em Select e posso escolher, né, se eu quero selecionar um ponto, calcular um ponto exclusivo, se eu quero calcular uma área ou se eu quero usar uma câmera e calcular, por exemplo, um visual ali andando, ok? Então, vou escolher nesse caso a área. Em seguida, né, no botãozinho ali na parte de baixo, selecionei a minha área, né? Tá aqui. Eu tenho todos esses botões aqui em cima, as curvas de luminância, pontos, né? Curvas com cores falsas. Apareceu para mim algumas dimensões aqui e aqui embaixo o meu arco-íris para eu definir quais são as minhas cores. Notem aqui que ele está bem no roxinho e outro no laranja, eu tenho muita cor, né? Mas como eu usei só 2 tipos de lâmpada, eu vou diminuir essa cor, senão ele não vai me mostrar direitinho o que aconteceu, ok? Daqui a pouco a gente já mostra. Então, selecionei a minha sala aqui. Percebam que no anterior ó, eu tinha um quadradinho. Esse quadradinho é a minha área. Eu fui mexendo nas dimensões até ele pegar toda a minha sala aqui. Percebam que ficou tudo laranja. E aqui embaixo eu vou mexer na parte das cores falsas, né? Vou arrastar, né, e modificar o número delas. É simples, é clicar, troca o número ali. Voltando. Daqui a pouco a gente já troca essas cores, né? Em seguida, a hora que eu tenho a minha sala selecionada, eu tenho aqui a direção que eu quero calcular. Se eu quero calcular a luz horizontal, vertical, se eu quero fazer um filme, se eu quero ver uma parede, um objeto, enfim. Vou selecionar o horizontal e em seguida selecionei os meus planos aqui, que são as minhas duas mesinhas aqui iguais, ok? As áreas de atividade eu não vou selecionar, vamos deixar tudo como uma coisa só, ok? Vocês podem fazer isso também no projeto. Selecionar a superfície também, quando eu quiser saber o quanto que está numa parede ou num trecho específico do meu projeto. Nesse caso, como a gente quer trabalhar ele todo, né, examinar ele como um todo, a gente também não vai selecionar. Bom, e aí eu vou mexer nas minhas cores aqui embaixo, ó lá.
Percebam que eu selecionei, eu empurrei o cursor até ele parar no amarelinho e o último num laranja. Então, eu peguei, né, do amarelo ao laranja 5 tons, ok? E modifiquei clicando no número. A hora que você clica nesse cursor, aparece um número. Você pode falar para ele o quanto que você quer de lux ali. Então, eu coloquei ele variando de 20 a 300. E aí ele selecionou outros valores para as outras cores, né? É coisa do programa mesmo. Bom, e aí tenho a minha sala, tenho os meus, aqui em cima desse quadradinho vermelho, as minhas situações de cálculo, né, de cor e de iluminação. Eu vou selecionar primeiro esse que vai me dar só os raios de iluminância. Vamos ver. Cliquei nele, ele vai aparecer, lá, todo o desenho dos raios com a numeração. Então, vocês percebam que onde eu tenho iluminação realmente está bem bacana, né? Onde eu não tenho nada, provavelmente vai estar mais escuro, lógico. E aí, eu vou clicar na curva de cores falsas, que é esse terceiro botãozinho aqui. Vamos ver como ele vai ficar. Lá. Né? Eu desliguei o anterior, liguei o de curvas falsas. Então, utilizando essas cores aqui embaixo, eu vejo que quanto mais claro, mais escuro tá, né? Engraçado, mas é isso mesmo, que eu coloquei desse jeito. Então, nessa parte que tá essa cor bem apagadinha, é onde está mais escuro, né? E onde eu tô perto do rosa é onde está mais claro. Então, onde está mais claro é ali, bem entre as mesas, as 3 lâmpadas que eu tenho ali, ok? Bom, o próximo eu vou tirar e vou clicar no quarto botãozinho que vai me dar os pontos de iluminação. Então ele vai pegar tudo ponto equidistante e vai falar o quanto de luz tem ali, o quanto de lux que está chegando. Então eu vou ter ponto de 200, vou ter ponto de 20, vou ter ponto de 250, ok? E se eu quiser clicar em todos, eu consigo essa imagem aqui. Né? Eu consigo os pontos de iluminância, as curvas e as cores falsas. Então fica super bacana para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Né? Onde tem mais luz, onde não tem, saber exatamente os valores. E eu posso olhar em 3D e ver que fica desse jeito. Então, onde eu tenho as luzes, olha lá, eu consigo até ver o reflexo dela na parede. Né? Onde está mais escuro, realmente mostrou para mim que está mais escuro. Ok? Então, é bem visual, é bem fácil da gente entender. E se eu for usar, né, se eu for utilizar, querer saber como é que acontece fora, percebam que quando eu olho o meu objeto da parte de fora, eu vejo que onde eu tenho janela eu tenho uma luz saindo também. Então, a minha luz artificial também pode atrapalhar ou melhorar o que está acontecendo lá fora. Então, é bom a gente levar esse quesito em consideração também, ok? E só para vocês terem uma ideia aqui, né? Olha lá como ficou nossa salinha iluminada. Agora a gente vai para a parte de cálculo, né? Aliás, esquece, começa. Né? Então aqui uma ideia de como ela fica 3D, dá para ver a iluminação, enfim, dá para ver onde está mais escuro, ok? E eu consigo também colocar alguns gráficos se eu quiser na parede. Então, se eu selecionei a parede para ser uma superfície, olha, onde está minha lâmpada aqui, está bem mais claro e a luz vai amenizando até chegar, né, até acabar a minha parede ali, ok? Bom, agora eu tenho o botãozinho aqui do Export. Se eu quiser colocar algumas vistas que eu salvei, eu posso exportá-las para cá para o programa fazer o cálculo. Não é necessário para o nosso relatório, ok? A gente vai ficar nas ferramentas mais simples e mais básicas, ferramentas de análise, né? Essa view já é uma apresentação para um projeto para você vender, né? Uma coisa mais profissional do que conceitual, ok? Né? Mesma coisa aqui, resolução para imagens HDR. HDR é um tipo de imagem que ela tem uma alta definição de luminosidade, né?
Geralmente a gente usa para calcular e ver em outros programas um pouco mais antigos, às vezes para a gente fazer até coisas à mão, né? Algumas máquinas fotográficas digitais têm essa resolução para você fotografar em HDR, que depois você consegue colocar num programa de iluminação e fazer a medição dessa iluminação, ok? Então aqui a gente consegue transformar e importar e exportar imagens HDR. Nós não vamos usar, né, no nosso projeto. Bom, e o final aqui, alguns planos e layers. Então ele mostra pra gente, ele setorizou já a nossa planta em layers, os nossos mobiliários e tudo mais. Então a gente está com tudo selecionado, que é tudo que está aparecendo. Eu posso ir apagando, desligando e tirando esses objetos, ok? É bem tranquilo também de fazer. Mas para o nosso projeto também não tem necessidade, certo? Bom, e aí a gente vai para a documentação. Essa documentação vocês vão incluir no relatório que vocês vão fazer, né? Então, quando a gente clica aqui, ele já dá uma prévia para a gente. Então, onde que a gente vai clicar mais para conseguir ter tudo que a gente precisa? Eu vou clicar aqui em All e vai aparecer vários aspectos, todas as lâmpadas que eu coloquei, enfim. Eu vou clicar em tudo para ele selecionar tudo, ok? Vou vir aqui em iniciar o cálculo e inicio esse cálculo. Iniciei o cálculo, vou aguardar ele carregar, então vai aparecer uma tabelinha enquanto eu estiver fazendo o cálculo. Isso pode demorar, às vezes, até uns 10 ou 15 minutos, ok? Então, dependendo de como está o seu projeto. E a hora que ele finaliza, aparece toda esse relatório, né, com todos esses tópicos. E eu posso ir clicando em todos para ir vendo o que tem em cada página, né? Dependendo, eu posso gerar um relatório bastante grande. Então, esse relatório vocês vão incluir no relatório final de vocês, com as outras coisas que eu já pedi em aula, ok? Que está em uma das aulas que está no Blackboard também, se não me engano deve ser a última. Então aqui eu selecionei uma das iluminações e já me aparece aqui, né, a planta da minha sala, aparece as características das lâmpadas, aí rolando aparece o gráfico de iluminância, rolo mais um pouquinho, aparece as minhas cores falsas, ok? E mais um pouquinho os meus pontos de iluminação. Então, para cada espaço de trabalho, enfim, que a gente criar, ele vai gerar um desse. Pode ser que para cada ambiente, talvez ele gere um só, não tem problema, né? No meu caso aqui, ele acabou gerando 6, porque nos testes que eu fui fazendo para montar a aula para vocês, eu fui clicando, né? Criei uma parte horizontal, criei a parede ali que aparece para vocês, a outra parede também está aparecendo, então ele criou as outras paredes também. Né? Vou pedir para vocês se concentrarem na área de trabalho, no piso. A parede não tem necessidade, ok? E é isso, gente. O relatório vocês vão entregar em formato A4, contendo aquelas outras informações que já foram passadas em aula, que está na última aula que a gente disponibilizou para vocês. E fica, né? A gente vai ter mais uma ou duas aulas de assessoria. Tragam, né, o computador ou tragam o impresso se for o caso, e a gente vai conversando e trocando ideia, né, de como está acontecendo, se está tendo algum problema, né, com o programa. Às vezes ele dá uma travada, a gente não consegue arrastar, enfim. O que geralmente eu faço? Se ele travou e não está respondendo, eu fecho o programa, reinicio o computador, para ele voltar ao normal, né? Sempre deu certo, então se acontecer isso com vocês, vocês podem tentar. Certo, pessoal? Bom trabalho, então. Até mais.